Oi, meus amores, decidi gravar essa pequena introdução aqui no vídeo que eu tô bonitinha, para vocês não se assustarem com o início do vídeo, porque hoje vai ser um vídeo tipo glow up, sabe? Vou gravar uma espécie de spa pra gente conversar sobre alguns assuntos relacionados à vulnerabilidade e outros mais. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Já deixa um like logo no início, porque isso ajuda a plataforma a impulsionar o vídeo e entregar para mais pessoas. E é isso, vamos pro vídeo. Oi, meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero conversar com vocês sobre, assim, eu fiz esse canal com a intenção de inspirar, motivar, né, mas eu sou um ser humano, então assim, às vezes a gente passa por momentos ruins, né, na vida e a gente fica vulnerável também. E eu decidi que eu preciso me mostrar aqui da forma que eu sou, né? Então, quando eu estiver mais vulnerável, eu vou aparecer assim também. E, enfim, ontem foi um dia ruim pra mim, um dia bem deprê. E eu decidi fazer esse vídeo hoje, que é como se fosse um glow up diferente, assim, pra gente poder conversar sobre esses dias ruins e sair desse dia ruim, porque a gente precisa decidir e fazer acontecer, né? Então, ontem eu passei o dia praticamente inteiro na cama, eu acordei assim, eram 2 horas da tarde, levantei, comi uma fruta, comi uma maçã, voltei pra cama, fiquei até 8 da noite. Então assim, ontem foi um dia péssimo, tá? E aí, hoje eu vou hoje acordei cedo, já tomei meu café e agora eu vou fazer um glow up com vocês. Vou usar uma máscara, porque meu cabelo tá pedindo, tadinho, ele tá assim. O que acontece? Ontem, como eu passei o dia na cama, à noite assim, né, já devia ser umas 6 horas. Eu levantei pra tomar banho, eu falei assim, cara, meu cabelo tava um angu de caroço, como diz minha avó. Aí eu lavei ele e não finalizei, só lavei, sim, passei shampoo e depois vim pro secador e sequei pra poder deitar na cama de novo, porque eu detesto deitar com o cabelo molhado. Então ele tá desse jeito aqui que vocês estão vendo. Como eu tenho uma máscara baratinha aqui, Miele Gold, pra dar uma potencializada nela, eu vou usar um azeite de cozinha mesmo, azeite de oliva, tá? Azeite extra virgem. Vou colocar 2 colheradas aqui na cumbuquinha e vou colocar a máscara. Duas colheres de azeite, mais um pouquinho da máscara, mistura. Eu tô com a voz assim, só o Senhor na causa, porque eu não sei, eu acho que o tempo tá meio estranho e não sei, afetou a minha voz. Eu não sou essa pessoa que gripa fácil, tá? É bem raro eu ficar gripada na real, mas não sei, talvez seja a idade. A idade vai chegando e nosso sistema imunológico vai caindo, pode ser. Pronto, já preparei aqui a máscara e vou lavar o cabelo, vou tomar banho, lavar o cabelo. Passar uma máscarazinha, né? Dar uma hidratada. Porque hoje eu quero viver. Ontem eu só desisti. Deixa eu aproveitar e trocar esse negócio aqui da minha escova. Eu tenho essa escova aqui, que as gringas usam. Eu acho que eu nunca comentei aqui, mas eu namorei um gringo americano. Moramos juntos por 4 anos. E aí lá é bem normal, né, ter essas coisas assim, eletrônicas. Aquela velhinha que eu tenho, que eu mostrei pra vocês, também é de lá. Então por isso que eu tenho as coisas da gringa, porque eu namorei com esse americano. Aqui a gente tira, ó. Dá pra... Essa partezinha que eu usei tá velha já, aí eu vou colocar a nova
a novinha. Você compra só o refil da escova. Já me sinto uma nova mulher. Gente, eu vou mostrar pra vocês o truque que eu uso pra ser a pessoa mais cheirosa do rolê, tá? O que eu faço quando eu termino de tomar banho? Ainda no box, eu uso um creme hidratante molhado, tá? Sem se secar. Passo uma quantidade generosa de hidratante no corpo, na perna, no corpo todo. Hidratante de sua preferência. Aqui no meu box tem 3 hidratantes, pra vocês verem, que eu adoro fazer isso. E é uma forma de hidratar o corpo quando a gente tem preguiça, porque eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça de passar hidratante no corpo. No rosto eu até que cuido direitinho, agora no corpo eu já tenho um pouquinho de preguiça. Depois do creme, do hidratante, eu passo um óleo de banho, um óleo corporal, que é o mesmo conjuntinho do meu sabonete. Os 3 produtos que eu tô usando aqui é da Avatim. Aí depois desse processo você se seca normalmente e vem com um body splashzinho assim no corpo. Gente, sério, esse cheiro fica em você o dia inteiro. Fica cheirosa, aquela mulher cheirosa. Eu gosto da Victoria's Secret esse azul. Eu não sei se vocês sabem, mas os produtos de perfumaria que tem a embalagem azul, geralmente eles têm aquele cheirinho de banho tomado, aquele cheiro mais refrescante. Então, assim, a maioria dos meus perfumes, coisas de perfumaria assim que eu compro,
Tem essa embalagem azul, porque é, é o meu tipo de fragrância favorito, assim. Eu gosto desse cheirinho de banho tomado, sabe? Cheirinho de pessoa fresca. Amo. Agora vamos pro cabelo. Gente, eu tenho muito cabelo, mas assim, é cabelo com força. Aí quando eu vou finalizar ele, eu preciso fazer algumas divisões para poder pentear e dar certo, porque senão não dá certo. Não fica legal. Aí eu divido a frente, separo a frente aqui e separo ele em duas partes. Aqui. Vou passar um pouquinho de protetor térmico. Esse aqui é muito bom, muito cheiroso. Porque eu vou secar depois. Deixa eu mostrar o creme. Eu tô usando esse aqui da Salonline. Gelatina, ele dá um aspecto de gelatina mesmo. E por cima eu coloco essa gelatina aqui da Salonline também. Ele fica durinho, tá? Não fica aquele cabelo macio, não. Fica cabelo de gel, sabe? Mas eu não ligo não pra essa textura que ele fica. Eu gosto que ele fica mais definido. Então, pra mim, não faz diferença. Tem gente que não gosta. Ele fica mais definidinho e dura mais, né? Tipo, eu consigo fazer uns 2 day after com ele assim. Gente, ontem eu tava pensando que eu desativei meu Insta já tem um mês. Fez um mês que eu desativei o Insta. O meu objetivo, eu percebi em mim que eu usava o Instagram meio que pra fugir da minha realidade, sabe? Quando eu me sentia ansiosa, as coisas meio que fugiam do meu controle, eu entrava naquele mundo ali de Instagram e ficava rolando feed por horas e horas e horas. E aí, assim, eu consegui identificar isso e eu falei assim, eu vou desativar o Instagram para poder eu retomar o controle da minha vida, assim, conseguir aceitar o que tá ruim, sabe? Eu acho que pra gente conseguir mudar alguma coisa, a gente precisa reconhecer o que tá ruim, né? E fazer planos, planejar a melhora, planejar a evolução de alguma forma, né? Que seja. E aí, de fato, em um mês eu melhorei muita coisa, assim, até o projeto aqui do canal, né? Se vocês verem, de um mês pra trás foi quando eu mais postei, porque eu tava focada mesmo aqui em gravar conteúdo pra vocês e enfim. Mas quando a gente tem esses padrões, a gente precisa ficar de olho, sabe por quê? Quem tem esses padrões de buscar a fuga da realidade, que seja no Instagram, que seja em qualquer rede social, e você desativa essa rede social, esse padrão ele vai vir de uma outra forma, sabe? E no meu caso, ontem eu consegui identificar que estava vindo em forma de sono, no caso, né? Eu comecei a me perguntar o que estava me angustiando, assim, o que tá me angustiando para eu não querer levantar dessa cama hoje, assim, tipo, qual que é o problema? E aí eu consegui identificar, né, refletindo algumas coisas, alguns padrões, algumas coisas que podem estar me afetando, como por exemplo, eu sou uma pessoa que vem de uma realidade de trabalhar não CLT, porque eu não era CLT, mas eu batia ponto todo dia, sabe? Tinha horário para entrar, horário para sair. E de repente eu me vi numa situação em que eu faço o meu próprio horário, que eu sou autônoma, que eu tenho os meus próprios clientes. Eu preciso correr atrás dos meus clientes, porque senão eu não tenho. Eu preciso dar conta de fazer as minhas entregas e trabalhar. Isso foi me gerando muita ansiedade, sabe? E aí eu comecei a querer fugir disso.
querer fugir disso e por isso que eu tô encontrando essa dificuldade, assim, de reagir, sabe? De fazer as coisas que tem que fazer, que tem que ser feita. Gente, hoje eu tô com coragem de aparecer aqui desse jeito. Depois que eu finalizo meu cabelo, eu costumo deixar ele numa camisa assim de algodão para poder dar uma secada e antes de eu passar o secador, né? Para poder já dar uma secada assim e ajuda na definição também. Então, vou deixar aqui um pouquinho enquanto a gente faz a máscara facial. Vou usar essa aqui de brócolis. Essa máscara aqui, a veia que tava aqui na minha gaveta, eu comprei quando eu fui pro Paraguai. Eu acho que isso já deve ter o quê? Tem mais de um ano? Com certeza tem mais de um ano. Agora sim, tirei a máscara e vou usar esses dois produtos aqui da Simple Organic, que é a marca que eu amo, que eu uso para skincare, de produtos naturais, assim, mais naturaizinhos. Niacinamida. E o hidratante. Esse hidratante ele tem uma textura bem cremosa, gente, ele é muito bom. Só que ele é mais indicado para peles secas, a minha pele é oleosa. Mas eu adoro esse hidratante e aí eu uso ele. Eu não percebo que minha pele fica mais oleosa não, mas é porque ele tem essa textura bem cremosa, sabe? Ele funciona para mim como se fosse uma película antes da maquiagem que dá uma protegida. É muito bom. De base eu tô usando esse protetor solar aqui da Natura Cronos, a minha cor é claro médio. Eu uso ele como base, assim, é um protetor solar, mas funciona. Eu acho que a cor fica bem certinha pra mim. Deixa eu encostar aqui. Mas, gente, eu quis conversar com vocês sobre esse assunto, trazer esse assunto aqui para o canal, porque eu percebo uma movimentação das pessoas saindo do Instagram como se isso fosse a solução dos problemas, né? Eu percebo que muitas pessoas, eu tenho visto muitos vídeos de pessoas relatando que desativaram o Instagram e tal, só que a raiz do problema, ela é outra, não é o Instagram, sabe? Na real, esse tipo de busca por fuga é o nosso corpo tentando nos proteger de inseguranças, né, de ansiedade, de medo de não dar certo alguma coisa que a gente queira muito. Então, a solução não é simplesmente desativar o Instagram, né? A solução é a gente identificar o que está gerando essa ansiedade. Em primeiro lugar, é validar, né, esse sentimento que a gente sente, que é normal e que tudo bem a gente se sentir assim às vezes, sabe? E aí, em segundo lugar, é buscar gentilmente uma clareza mental, sabe? A gente precisa parar e se perguntar do que eu estou tentando fugir, o que está me angustiando, o que eu não quero olhar, o que eu não quero encarar de frente. A gente precisa ter esse momento de encarar isso, sabe? Senão a gente nunca vai sair desse lugar.
por esse depois eu tenho certeza que vocês não esperavam. Gente, eu tô gata. Eu estou gata e cheirosa, que vocês não têm noção. Eu queria que vocês sentissem daí o cheirinho. Ai, outra pessoa. Sou outra pessoa. Não tem como a gente não se sentir melhor quando a gente cuida da gente, né? É impressionante. A autoestima, eu sei que ela tá muito mais ligada com o interno, com a coisa, né? Com os nossos, com o valor que a gente enxerga sobre nós mesmos, mas um tapa assim no visual faz toda a diferença, não tem como. Mas então, pessoal, eu trouxe esse assunto aqui para o canal hoje porque eu queria conversar um pouco com vocês, me abrir um pouco mais, ser vulnerável aqui no canal, e eu queria também que você que passa por isso, porque eu sei que muitas pessoas têm passado por isso também, não está sozinha, tá? Se você está passando por isso nesse momento, você não está sozinha. Eu também passo por isso e eu tenho certeza que muitas pessoas ao seu redor também passam por isso e que você vai vencer. Recapitulando, então, seja gentil com você mesmo, busque saber os motivos pelos quais você está nesse ciclo de fuga, né? Descubra qual que é o seu vício emocional, né? No meu caso era o Instagram, depois eu fui para a cama, e enfim, você pode estar com vício relacionado à comida, cama, dormir demais, Instagram, feed, YouTube, sei lá, e muitas outras coisas, né? Então identificar também isso, qual que é o seu vício emocional. E, por fim, estabelecer pequenas metas para você conseguir sair disso. Eu acho que se a gente identificar o nosso padrão e o vício emocional, já é meio caminho andado para a gente conseguir sair desse ciclo vicioso, sabe? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um comentário para mim aqui embaixo, por favorzinho, que eu tô carente, vocês sabem que eu tô carente hoje, então comenta para mim, vamos conversar um pouquinho. Vocês sabem que eu respondo um por um, eu respondo todo mundo que deixa comentário aqui, então por favor, gente, vamos interagir. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva aqui no meu canal, me ajuda a crescer, né? Dá um like aí para a plataforma distribuir esse vídeo, ajudar outras pessoas. E é isso, um beijinho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!